Fala, meus bravos! Como é que vocês estão? Bom, em primeiro lugar, o Coringão. Em segundo, a porcada imunda. E em terceiro, o Tritas. E aí, vocês estão bem? Estão bem na liderança? Ah, meu Corinthians. Sempre me dando alegria, né? Esperei até o final da rodada, esperei passar todos os jogos para gravar esse vídeo, né? Então, já ocorreram aqueles três jogos que eu falei que eram mais importantes no último vídeo. Corinthians e Ferroviária, sexta-feira. Hoje jogaram. Para quem tá vendo o vídeo foi ontem, tá? É que tô gravando à noite depois do vídeo, mas só vou lançar na terça-feira. Então vamos lá. Ontem jogaram São Paulo e América Mineiro, que empataram em 0-0. Palmeiras e Santos, que empataram em 0-0. Vou falar de todos esses jogos. Tá? Vou falar de todos esses jogos. Claro, com mais ênfase no jogo do Corinthians, mas vou falar dos outros dois também, porque são nossos adversários diretos e são nossos rivais. Ok? Beleza? Nossos rivais são São Paulo e Palmeiras. Ferroviária é um grande adversário, tá bom? Todo Corinthians e Ferroviária eu tenho que voltar aqui e falar: não é clássico. Você, mais jovem, você não tem um colega de classe, torcedor da Ferroviária, que você tá zoando por causa desse jogo. Só se você morar em Araraquara, né? Mas Araraquara. Eu conheço uma pessoa que mora em Araraquara. Quero que ela vá pro inferno. Mas, nem sei se você ainda mora lá. Você ainda mora? Você tá me assistindo? Vai pro inferno. Te odeio. Agora, outras pessoas aí, né? Que, sei lá, você não tem o tio chato, torcedor da Ferroviária. A menos que você more na cidade. Né? Aí que tá. O tio chato palmeirense, o tio chato São Paulino, até o tio chato santista. Que Santos não é da capital, né? Então dá para encontrar em outros lugares. Esse tio chato, né, não tem o que tá com a Ferroviária, tá? Então não é clássico. É um grande adversário, beleza? Então bora falar do jogo. Vou compartilhar aqui com vocês a escalação do Coringão e nós fomos a campo assim. Nicole no gol. Nicole no gol, fez uma partida muito boa. Na direita, a lateral, que não é lateral, Manafuso. Na esquerda, a lateral, que eu não aguento mais ver no Corinthians, Juliette. Mas nesse jogo deu uma assistência, não comprometeu defensivamente, mas também por quê? Porque a Tess Ferreira estava naquele setor. E você tendo a maior zagueira do Brasil ali do seu lado, você consegue, né, fazer bem. E do outro lado, a Érica. Também fez uma partida segura, né? Não tem nada a declarar sobre a Érica, não. Jogou muito bem. Voltando à titularidade, a Day Rodrigues, que, bom, esteve com a seleção, tudo, também não vou dizer que fez uma partida ruim, mas também não foi uau, que partida. Tanto que o Corinthians melhora depois que ela sai, né? Mas, ali mais à frente, André Salves e Letícia Monteiro, adiantadas, ok. Mais próximas da área, Vicky e Jaque, e jogando ali meio de centroavante, só que às vezes também saía da área, buscava a bola, armava a jogada, a Gabi Zanotti. Então, às vezes, né, essas três ali mais rodaram, né? Principalmente, dá para dizer que a Zanotti e a Jaque mais variaram de posição entre elas. Né? Porque, né, senão, como que a Jaque fez dois gols? Beleza. E, pasmem, a Zanotti não fez gol contra a Ferrinha dessa vez? Vocês acreditam nisso? É uma coisa quase que inacreditável. E no banco de reservas, a gente tinha Lele do gol, Letícia Teles para a zaga, que graças a Deus não entrou. Duda Mineira para a zaga também não entrou. As laterais, né? Tínhamos a Tamires no banco e tínhamos a Regi Fernandes. Tamires, ultimamente não está no seu primor, né? Também posicionamento não valoriza ela, já falei isso outras vezes. Sim, no mesmo vídeo que eu mencionei que Ferroviária não é clássico, eu também mencionei que esquece essa ideia de que a Tamires já deu o que tinha que dar, tá?
Então, deixei esse vídeo aqui em cima no card, tá? Vocês podem ver. É, e é isso. Tínhamos ali, né, para defesa. Também tínhamos a defesa barra volante, né? A gente tem a Paula Garcia, a Robledo, que é um pouquinho mais avançada, certo? E atacando a gente tinha Belém Aquino, Raíza, Johnson e Carol Nogueira. Apesar de que, né, a Carol Nogueira, não vou falar, né, mas entrou na lateral direita no segundo tempo. Enfim, a Ferroviária veio com Luciana, uma das adversárias que eu mais respeito. Ela sempre dá trabalho para nós. Andressa na zaga. É, Cate, com direita. Às vezes indo para o lado esquerdo também. Mas a Cate jogando mais como uma ala. E a Maressa. O restante do time, para mim, desculpa, gente, são irrelevantes. Tá? É que a adversária fala, jogadora da Ferrinha. Nenhuma delas, assim, realmente me brilha os olhos. Mas, né, as que realmente me chamam alguma atenção. Luciana, certo? Andressa e Kate, que são ex-Corinthians, né? Que a gente olha para eles e fala, a gente precisa de zagueiro e de lateral. E a Ferroviária ostentando essas duas. A Maressa porque é a nossa eterna freguesa. Não importa o time que ela vá, ela tá sempre apoiando de nós, né? Então, pra Maressa é aquilo. Você peça na nota? Não, obrigado, volto sempre. Freguesona nossa, tá acostumada a perder do Corinthians. Então, e quer apitar mais que a juíza, e a juíza, filha da puta, deixa, né? Mas, enfim, eu até anotei aqui bom, o nome dessa juíza, que é Franciele Fernanda. Meu Deus do céu, viu? Franciele Fernanda. Que distribuiu o cartão, né? Ai, ai. Pro Corinthians, assim, primeiro tempo, já saiu dando cartão, né? Pra Ferroviária foi, né? O cara. Só, assim, só faltava o jogador ferroviário tirar um taco de beisebol e dar na cabeça da jogadora do Corinthians, para talvez ela pensar em dar um cartão. Né? Então, o quê? Teve dois jogadores da ferroviária que foram amarelados depois de bater muito. E a nossa era assim, soprou. Amarelo Pavarotti. Meu Deus do céu. Por reclamação que ela deu um pênalti que não foi. Que realmente não foi nada, mas beleza. Bora lá então, vamos ao jogo. Claro, né? Eu estava lá, sigo invicto contra a Ferroviária, inclusive, né? Já fui em alguns, em diferentes estádios. Então, eu só vi um empate, o resto, todos o Corinthians ganhou. Sempre passou o carro. Final do Brasileiro de 23, né? Essa é memorável. Obviamente, eu estava lá, bem atrás do Gol Sul, onde a Tamiris fez o gol do título. Então, né, sim, tem um bom histórico contra a Ferrinha. E esse não foi diferente. Os primeiros ali 5 minutos, não sei dizer o que aconteceu. Porque eu estava entrando no estádio nessa hora. Fazer o que, galera? Vindo do serviço, sabe como é, né? Então, eu fui direto e aí também, né? Aquela coisa, tá vindo do serviço, tá com mochila, tem que revistar a mochila. Entrei, tá com 5 minutos. Como não pode tomar cerveja lá dentro? Eu saio do metrô, vou tomando minha cerveja no caminho do metrô até Fazendinha. Aí chega lá, chega apertado, né? No setor que eu fiquei, que foi a arquibancada sul, não tem banheiro. Né? Tem duas réplicas do Allianz Parque lá, né? Dois banheiros químicos. É igual o Allianz Parque, só que um pouco menor. Certo? Então tem essas duas réplicas do Allianz Parque lá. E quando a gente foi tentar usar, né? Minha namorada, cada um em um, né? Eu batei o nariz e fui. Ela virou e falou que estava impossível. E aí, beleza. Ela foi, pediu para o funcionário se ela não podia ir no banheiro do setor norte, que lá é um banheiro mesmo. Não é lá aquelas coisas de livro também, não, tá? Mas foi. O funcionário autorizou, abriu o portão. Ela deu uma volta no estádio inteiro para chegar lá do outro lado, subiu escada para conseguir ir no banheiro. O jogo rolando, né? Eu lá na arquibancada. Resultado, ela não viu o primeiro gol, sabe? Porque não tinha um banheiro no setor que a gente estava. Assim. Sabe, você tem um trabalho, cara. São dois setores. Só um tem banheiro decente? Puta que pariu, né? Tá bom. Então eu estava bem iluminada.
E, acredite se quiser, o primeiro gol do Corinthians, que sai ali por volta dos 15 minutos, assistência da Juliette, nossa cerveja Antártica. Acertou o cruzamento. Boa! Acertou o cruzamento. Já que sobe de cabeça e abre o placar para o Coringão. Tem chance para Luciana. É. Depois, o Corinthians ainda teve algumas chances, né? Teve chance com a Zanotti, ficou por cima. E então, a Ferroviária também tentou, né? A Ferroviária tinha muita bola cruzada, né, ali a meia altura ou por baixo, mas também não arrumou nada. A Jaque também teve uma outra boa chance, mas demorou para finalizar, demorou para decidir o que fazer, perdeu a bola. E já nos acréscimos, teve uma jogada da Ferroviária que foi um cruzamento. Ali a meia altura, passou por todo mundo, a outra tentou desviar, mas acabou não alcançando. Esse primeiro tempo foi isso, só deu Corinthians. O Ferroviária tentou fazer uma graça um momento ou outro, mas não deu em nada. E aí, pro segundo tempo, volta a Carol Nogueira na lateral direita, ao invés da Ivana. Aquilo, né? Na lateral, fica inventando de botar ela na lateral. Por enquanto não deu merda, né? Mas. Ou, falando aqui do segundo tempo, talvez vocês interpretem que deu. Mas vamos lá, né? Onde eu quero chegar. Segundo, putz, cara, quando começou o segundo tempo, a Kate deu uma enfiada de bola. Que assim, né? A atacante da Ferroviária, putz, né? Não tem nem o que falar. Daquela qualidade toda. A Nicole saiu mais rápido, chegou mais rápido na bola. Vou com ela. Mas, meu, a Kate metendo uma bola dessa, sei lá, cara, pra algum atacante do Corinthians, seria outro nível. Infelizmente, ela tá lá, né? É capitã ainda. Então, realmente, tá fazendo um ótimo trabalho lá. Tem falta da Kate no Corinthians. Não vou mentir. Era uma boa lateral direita. É. E aí, pouquinho depois dos 10 minutos, a Emily resolve fazer outra alteração. Então ela tira a Vicky e a Letícia Monteiro e ela coloca Belém Aquino e Johnson. Cara, bom, vamos lá, né? Belém Aquino, aí dando baixinho, tranquilinha assim, mas corre que nem a desgraça. Nossa, corre, corre mais que fofoca no meu bairro. E tem uma raça. Nossa. A raça que falta pros vira-lata caramelo aqui da rua, essa mulher tem. Meu Deus do céu. Joga demais. Tá mostrando assim, ser digna da camisa do Corinthians. Tá certo que assim, falar, queria que a Belém fosse titular, mas beleza, você vai tirar. Você vai tirar quem, né? Você acha que, sei lá, que a Monteiro não tá merecendo ser titular? Né? Ou que a Vicky vai tirar a Vicky? Talvez até um jogo ou outro que a Vicky tá devendo. Não é de hoje que eu falo isso, a Vicky tá devendo. Mas enfim, em algum momento do jogo a Belém vai entrar e ela vai jogar bem. É bom saber que quando entrar alguém do banco, a gente não pode perder qualidade. Não pode ser como é na nossa zaga. Em algum momento a gente sabe que vão mexer na zaga, meu, já dá um nervoso. Né? E quando se trata de jogadores diferentes, a gente sabe que não é assim. Então, não reclamo, tá? Dessa coisa de quem é titular e quem é reserva no ataque do Corinthians. Beleza? Então, e um pouquinho depois das substituições, a Andressa pela esquerda cruza na área, já que chega finalizando, dessa vez com o pé, e faz 2-0 Corinthians. Nesse momento, torcida ensandecida, o jogo é nosso, vamos. E aí abriu 2-0, sabe que dificilmente, né, a Ferroviária vai conseguir fazer alguma coisa. E aí, só que assim, a Ferroviária é um time que não desiste. Então continuaram indo para cima, continuaram indo para cima, e aí numa bola, a jogadora da Ferroviária recebe, ela vê a Zanotti chegando, ela simplesmente põe a bunda para a Zanotti pegar, né? A Zanotti, tipo, ela prepara, só que a jogadora vai dar com a bunda em cima da Zanotti e se joga no chão. E a filha da puta da juíza marca a pênalti, ainda faz sinal de empurrão. Cara, assiste o vídeo do replay. Eu assisti o vídeo várias vezes. Não foi nada. A Zanotti vem chegando, ela visa a bola,
Ela faz o mínimo do mínimo do mínimo do contato, não empurra em nada. É jogador, dá uma bundada nela e se joga pra frente. A juíza marcou. A Zanetti reclamou e levou amarelo. Cara, assim. Aí na hora, claro, né? A torcida do Timão começou a cantar. Puta que pariu. É a melhor goleira do Brasil, Nicole. E aí a freguesa, né, desculpa, Maressa, é que eu confundo com freguesa. É, meio que dá na mesma, né? Vai, bate o pênalti, bateu muito bem, no alto, sem chance. Eu fui tirar onda, nem parecia que a idiota tava perdendo, né? Foi lá, tirar onda com a Nicole, um tapa na ideia. Né? Se eu fosse a favor, se eu fosse a favor de agressão, eu ia dizer que merecia. Mas como eu sou contra, eu não vou falar isso, tá? Então, então beleza. 2-1. Aí a Ferroviária foi querer fazer graça. Isso, né? A Johnson tinha entrado. Todas as bolas que iam para ela queimavam. Ela não conseguia dominar a bola. Tanto que eu cheguei a fazer a zoeira, né? Com a minha namorada, falei para ela o seguinte, né? Fica aquela coisa, né? De, quando tá a Raiz e a Johnson em campo, não dá para saber qual é qual. Aí eu falei, você vai lá do Romero. Ah, joga a bola em cima dela. Aqui não dominar é a Johnson. Porque, cara, ela tá numa fase que não parece aquela Johnson que a gente viu ser artilheira do campeonato, sabe? No ano passado, sabe? Não, não parecia essa Johnson. A que foi decisiva na Libertadores. Simplesmente esse ano não parece ela. Não parece. Desde o Paulistão do ano passado, na verdade, não parece ser a mesma jogadora. Infelizmente. Porém, em um desses ataques, o, a bola tá com a Belém aqui, também passando pela direita. E só que aí a Johnson se projetou na área e a Belém deu aquele lançamento perfeito. A Johnson cabeceia, faz o gol, mete a comemoração de sempre, né? E é isso. 3-1. Então, é isso. Ah, tá. Um lance que eu esqueci de comentar, né? Ainda quando eu tava 2-1, uma bola cruzada pela Cat, a Andressa sobe de cabeça e a Nicole faz um milagre. Eu só pensando, puta, mano, volta essas duas pro Coringão. A gente aceita de volta. Mas é isso. Tá, e aí já aos 40 que foi o gol da Johnson. Tá, no fim do jogo. A Jaque saiu aplaudidíssima, melhor jogadora da partida. E aí entrou a Raíza. Aí nessa hora deu pra ver que na estatura dá pra diferenciar qual é a Johnson e qual é a Raíza. A estatura é nítida a diferença. Mas é isso. Terminou 3-1. Dessa vez não foram lá no Bravo tirar foto com os torcedores. Aí veio a polícia tirar a gente, porque pelo visto aquele cronômetro de 20 minutos só funciona na arena, não funciona no Parque São Jorge. Inclusive, meu, algumas coisas que eu queria falar sobre o placar eletrônico do Parque São Jorge, né? Só funciona literalmente o placar. Quando é cartão, quando é substituição, quando é qualquer coisa assim, não aparece lá. É só aquela narração que fala, aquela narração que a caixa de som só pega a numerada, não pega a arquibancada. O som chega bem baixinho lá do outro lado. Tá? Que é um descaso com o torcedor, mais uma vez. Também que tem o som que não chega lá, e o placar eletrônico mostra simplesmente o resultado do jogo. E o tempo. Nem no acréscimo mostra. Sabe? Então não aparece uma substituição, não aparece cartão, não aparece nada ali. Pô, dá para melhorar. E, claro, né? Podem lá que eu tô com a camisa. Lá no Parque São Jorge, o escudo do Corinthians tem o cacete da borda branca. Não tão grande como essa nessa camisa. Esse modelo de camisa é 2019, né? Então, borda branca no auge. Mas, enfim. Mas eu gosto dessa camisa. Acho bonita, apesar do. Era só o escudo não ter a borda que ela era perfeita, né? Mas, de qualquer modo, gosto bastante dessa minha história. Enfim, foi isso, 3-1. Eu falando agora, a porcada sabe de quantos tem que ganhar, os Tricas sabem o saldo que tem que fazer em cima do vice-lanterna. E é isso. É isso que chega o dia de ontem. São Paulo entra em campo achando que na hora que a gente quiser, a gente ganha. E a goleira. Nossa. Só digo uma coisa para São Paulinas.
o que é imortal não morre no final. E São Paulo parou na goleira Sandy. Sandy pegou tudo e mais um pouco. Mimi da zaga. Cara, a Mimi conseguiu parar o São Paulo. Foi lindo. Foi lindo. Jogo no Independência. 0-0. São Paulo martelou, martelou, martelou. Quase 20 finalizações no gol. América uma finalização. Ninguém acertou nenhuma. 0-0. E o São Paulo perde a chance de encostar, né, no Corinthians. E também o Palmeiras e Santos, que foi, é, assim, torna a dizer, as atitudes das jogadoras do Palmeiras estão muito estranhas, para dizer o mínimo, ok? Estão bem estranhas. Isso assim, falando o mínimo, tá? Falando o mínimo. Por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou falando que essas atitudes estão estranhas? Porque o time do Palmeiras, assim, no final do ano estava jogando o fino da bola. Começo do ano também, estava jogando bem, ganhou a Supercopa de nós, foi um triste dia. E aí, do nada, tá indo super bem no brasileiro. Aí toma um 3-0 pro São Paulo, aí empata com o Flamengo. Aquele jogo contra o Fluminense que vocês viram como foi. Ganhou porque inventaram um pênalti, depois deram acréscimo até virar. Agora inventaram um pênalti para olhar no nosso jogo. Jogo contra o Santos, inclusive, um pênalti para o Santos, pênalti claro no marcado. Né? Vale ressaltar que teve essa bola também. Mas você vê a Poliana, zagueira experiente, não é uma jogadora, né? Não é uma jogadora, sei lá, da idade da Johnson, ou da idade da Tana Maranhão, sei lá. Poliana, no primeiro tempo, uma jogada no meio de campo, puxar o cabelo, pô, velho, que é isso? Né? Expulsão justíssima. E o Palmeiras com uma jogadora a menos, jogando no Allianz, né? Não consegue sair do zero contra o Santos. Vi o Edmila lá, né? E falei, pô, realmente, assim, veio para o Corinthians como uma grande promessa, fez nada aqui, infelizmente. Ficou marcada pelo episódio do pênalti com o Ariel. Aí eu dou risada com esse lance. Mas tá bom, né? Mas tá bom. Fez gol em clássico, né? Também isso é importante. Fez gol contra o São Paulo. É isso aí, fez gol contra o São Paulo. E deixa eu ver, acho que foi isso. Aqui pelo Corinthians, nada assim de se brilhar os olhos. Mas o Santos também, cara. Não jogou nada. Tá com técnico novo? Sim. Então, time que tá com técnico novo. Empatar com o Palmeiras fora de casa é bom? É bom. Primeiro jogo do técnico, beleza. Agora, pro Palmeiras jogar em casa contra o Santos que não ganha desde março e não conseguir sair do zero, a Zanerato com várias chances claras ali, parece que tá tirando o pé. Sei lá, cara. Tá estranho esse comportamento do time do Palmeiras. Eu tô achando ruim? Não. Porque eu quero mais é que essas porcas se lasquem, tá? Sim, no dentro de campo, claro. Tá? Não estou falando. Nem me interessa saber de vida pessoal de jogador ou jogadora. Quero saber nem de campo. E dentro de campo, eu quero mais é que o Palmeiras se lasque. Mas que tá estranho, tá. Porque assim, eu analiso o campeonato, analiso os times e esse time aí faz melhor. E já mostrou que faz melhor. Mas tá uma perna desgraçada. Ainda bem, tá? Tô reclamando não, tô só comentando. Por mim, que fique disso pra pior, tá? Que vá disso pra pior. Beleza? Então, vamos olhar aqui como ficou a tabela do campeonato. Ok. Então, gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. Olha que perfeição. Olha que tabela. Tabela bonita. Tabela bem feita. Tabela formosa. Sim, minha gata tá aqui. Oh, meu Deus. É uma carência, né? Você querer ficar aparecendo nos vídeos. Ai, Florinda causando como sempre. Então, bora lá. A parte de cima, né, dos times que
classificam para o mata-mata. Hoje, essa daqui. Corinthians em primeiro, Palmeiras com 19 pontos, Palmeiras e São Paulo com 17, Bahia e Flamengo com 15, Fluminense e Internacional com 14 e Cruzeiro, né, que se terminasse assim seria o nosso adversário na próxima fase, em oitavo com 13. Ok? A gente jogou a Ferroviária para baixo. A Ferroviária, se ganhasse, encostava lá em cima, né? Mas perdeu, caiu, foi lá para baixo. Já está fora da zona de classificação, certo? Então, temos ali Ferroviária com 12, Bragantino e Santos com 11, Atlético Mineiro com 8, aí as carniças, né? Grêmio com 7, Misto com 6. Vou ser bem sincero, galera, o Misto tá surpreendendo. Tá? Para um time que não esperava nem subir para a primeira divisão, tá conseguindo se manter na primeira divisão, pô, é um feito e tanto. Mas é o Misto, aí Botafogo com 5 pontos, Juventude com 4, e na zona de rebaixamento, o América, que jogou vitória para a Lanterna. E pode crer, eu falei que o São Paulo empatou com o vice-lanterna. Se tornou vice-lanterna para o empate. É lanterna. Só que é aquilo, na próxima rodada, se o América ganha e o Juventude perde, o América sai da zona de rebaixamento e joga o Juventude para baixo. Então, pô, é sobre isso, né? Tá nada definido ainda. Mas vamos dar uma olhada aqui nos jogos da oitava rodada. Não, eu digo da nona, né? A oitava foi essa que passou. Bora lá, rodada 9. Vai ter, né? Juventude e Cruzeiro, pedreiraça pro Juventude. E o Vitória, quem que o Vitória vai pegar? Puta, Vitória e América. Ou seja, né? Os dois times da zona de rebaixamento. Se o Vitória ganha, passa o América, né? Joga o América para a lanterna de volta. Alcança o Juventude na pontuação, mas não passa. Já se o América ganhar, passa o Juventude e joga para a zona. Então, nada definido ainda, né? Mas ali da parte de cima, como eu falei, os times que mais importam para a gente aqui, né? Entre esses aqui, quem está mais próximo da gente ali vai, vamos colocar assim até o Flamengo? Vamos ver como são os jogos desses. Corinthians e Grêmio, já vamos olhar melhor para esse jogo. Palmeiras e Bahia, São Paulo e Flamengo. E, por mim, de novo, pode empatar todo mundo. E quem ganhar desses aí vai querer fazer graça, ele perde nós. Então, empata todo mundo. Empata São Paulo com Flamengo, empata o Bahia com o Palmeiras. E o jogo que realmente merece atenção. Corinthians e Grêmio. O Grêmio e Corinthians, né? Porque é fora de casa. Bora dar uma olhadinha nele? Tá. Então, vamos ver como que tá cada time para esse jogo. O jogo vai ser sexta, dia 1º de maio, ok? Às 5h30 da tarde, lá no Rio Grande do Sul. Ok? Feriado, galera. Então, né, nem vem com essa de, mas esse horário é feriado, galera. Feriado. Tá pedindo mudança de horário para o jogo à tarde, num feriado, é coisa de São Paulino, tá? Então, bom, é isso. Bora lá então, ver como a gente chega. Últimos 5 jogos do Grêmio, últimos 15 pontos em disputa, o Grêmio ganhou 7. Menos da metade. Né? 2 vitórias, 3 pontos cada um empate 7. E 2 derrotas, incluindo esse último jogo agora que o Grêmio perdeu. Já o Corinthians, os últimos 5 jogos, 5 vitórias. Oh, beleza. Sim, o problema era o Piscinato, tá? Era o Piscinato. Então, de 8 jogos, né? O Piscinato conseguiu ali no primeiro jogo venceu, no segundo empatou e caiu. Mas o Piscinato deu uma entrevista aí, né? Eu vou assim, conseguir assistir. Eu quase vomitei algumas vezes, tá? Porque ele é muito cínico. Mas eu vou assistir e, enfim, dependendo, até faço um vídeo sobre. Mas já falei tanto desse cara que eu tô realmente indeciso sobre isso. O vídeo que eu vou fazer é sobre o Tour Casa do Povo. Fui com a família fazer esse tour. Tem algumas coisas lá do feminino, tá? Eu gostaria de falar sobre. Enfim, voltando para esse jogo.
Então, lá no começo do campeonato, aquele começo ruim, primeiro jogo da Emily, que também foi uma bosta, a gente perdeu do Palmeiras de 3-2 depois de abrir 2-0. Ridículo, né? Mas desde então, só vitórias e estamos na liderança. Por isso, estamos aqui, né, em primeiro lugar. E o Grêmio em 13º de 18. Então, realmente está lá para baixo. Corinthians com 19 pontos, Grêmio com 7. Em média, o Corinthians tem quase 10 finalizações por jogo. O Grêmio tem quase 5. Praticamente metade das finalizações por jogo. Escanteio, o Grêmio tem média de 5 escanteios por jogo, o Corinthians média de 7, né? Também tá muito distante. Cartões amarelos. O Grêmio tem quase 3 por jogo, o Corinthians quase 2 por jogo. Okay? Expulsões até agora o Grêmio teve uma. E o Corinthians sem expulsões até o momento do campeonato. Ou seja, estamos jogando limpo. Beleza? É isso. Talvez antes de. Talvez antes de sexta-feira, que é o próximo jogo, eu volte para fazer algum vídeo. Beleza? Se não, volto na próxima semana, depois que a rodada acabar. Eu consigo falar melhor. Né? Até porque, gente, é feriado, eu sou filho de Deus, vou viajar, né? Então, quando eu voltar de viagem, eu falo. Beleza? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Comenta aí, né, como vocês acham que foi o jogo. Comenta o que vocês acharam. Se concordam comigo, discordam. Escreva aqui o que você acha que vai ser do próximo jogo. Enfim, deixa um comentário bem bacana aqui pro Universo Brabo. E não esquece de seguir nas redes, tá? O link tá aqui embaixo da nossa página do Threads e da nossa página do Instagram, beleza? No Instagram é que eu posto bolão todo jogo. E, claro, né? E até alguns acertadores se a juíza não tivesse tirado um pênalti do rabo, né? Já que ela tirou, ninguém acertou mais uma vez, beleza? Mas muito obrigado a quem participou. Próximo jogo aí, quem sabe? O jogo do Grêmio vai ter, deixa o palpite aí e aí vocês me contam, beleza? É isso, galera. Segue o líder, respeita as minas e vai, Corinthians. Tamo junto.